Graça e paz, meus queridos irmãos. Meu nome é Antônio Alves, esse é o canal Esperando Salvador. Hoje é o nosso resumo EBD, a lição de domingo passado. Nós estamos aqui tirando esse momento para comentar um pouco da lição e refletir sobre alguns pontos, né? O tema da lição é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo, né? Aí nós vemos aqui a centralidade da mensagem de Paulo, em que se centralizava-se a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo era uma mensagem simples, assim como dos outros apóstolos. Era sobre o Cristo ressurreto, sobre o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, né, na verdade. E essa era a mensagem, era a cruz de Cristo, ou o Evangelho de Cristo. Era pregado dessa maneira, apresentando um Cristo que veio e que essa era uma mensagem totalmente contraditória naquela época, que trazia muita confusão, como ele diz, no meio dos judeus e dos gregos. Para os judeus era escândalo, para os gregos era loucura. Em 1 Coríntios 1:23, Paulo está dizendo isso, porque ele diz que os judeus pedem um sinal, né? E os gregos buscam sabedoria. Então os judeus não acreditavam por conta de que naquela época já se ouvindo falar de morte de cruz, a morte trazida ali, a execução na cruz, né? Já no período dos romanos, aquele método diferenciado, né, de tortura, de morte. Então esse método de torturar, ele na verdade a crucificação era a pior coisa que uma pessoa podia passar. A crucificação era alguém que cometeu os piores delitos, então eles passavam por aquilo, era uma vergonha para ele, para a família, alguém morrer ter sua vida tirada da forma o castigo ser na cruz, né? A crucificação. Então a crucificação ela era algo assim que na verdade trazia muita vergonha e era símbolo também de fraqueza, porque alguém que foi levado a uma cruz, né, que morreu, que foi crucificado, era um ato vergonhoso, e ao mesmo tempo demonstrava uma fragilidade. E não era esse o Messias que os judeus esperavam. Então tudo isso não fazia sentido, né? Eles queriam um sinal. E para os gregos queria uma argumentação filosófica que mostrasse a lógica, né, da cruz, porque na sabedoria, na filosofia grega, a sabedoria, as coisas eram provadas sim por um argumento filosófico. E essa filosofia era esse conhecimento, ele era provado, as coisas eram provadas através desses argumentos que chegassem a um ponto em que tudo aquilo fizesse sentido. Na verdade, nos debates, quem se saíam bem e as teses que prevalecia eram aqueles que ganhavam, numa espécie de duelo, né? Entre os debatedores, né? Entre aquelas pessoas que estavam ali apresentando seus argumentos filosóficos. E Paulo não apresentou nenhum outro milagre para os judeus e nem apresentou também na pregação da cruz um argumento filosófico, porque isso aqui é entendido não pela filosofia, não por vista, não por lógica humana, mas sim pela fé. É pela fé. Então Paulo vem trazendo uma mensagem totalmente diferenciada e uma mensagem muito confrontante. Porém, uma mensagem que faz efeito, né? Aí as expressões-chave da pregação de Paulo são a palavra evangelho, né? O evangelho de Cristo, que é o angelion, né? No grego, que significa bom, feito, bem feito, chega ao significado de boas novas, né? Que é uma notícia boa, ou seja, é algo bom. Então Paulo vem trazendo uma notícia boa, embora pareça uma loucura, pareça algo sem sentido, mas é uma notícia que traz esperança de vida eterna para o ser humano e transformação. Na verdade, o que a religiosidade dos judeus não conseguiu e nem a filosofia dos gregos conseguiu mudar o mundo, o evangelho conseguia mudar e consegue mudar a vida de muitas pessoas que assim nele crê, porque é por fé. Então
A filosofia tentou por muitos anos, com seus conceitos, com seus argumentos filosóficos, suas teorias, achar um meio em que o ser humano pudesse ter uma vida melhor, pudesse conviver melhor, e nada disso foi conseguido, porque em todos eles que tiveram as suas teorias, que elaboraram suas teorias, deixaram uma lacuna, mas o Evangelho não, ele preenche todos os espaços. E é esse o poder que Paulo estava dizendo, os efeitos da mensagem da cruz, né? Aí nós vemos os efeitos, porque Paulo no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, ó, eu não, quando fui ter convosco, eu não fui com palavras de persuasão, eu não fui persuadir vocês com palavras de sabedoria humana, ou seja, ele disse, eu não levei argumento nenhum humano, provando nada dentro da lógica humana, mas foi em demonstração do Espírito e de poder, porque a palavra é assim, demonstração do Espírito, é o Espírito quem trabalha, é o Espírito Santo quem faz o trabalho, porque Jesus disse que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é argumento, eu não preciso provar nada, não preciso provar que Deus existe, não preciso provar que as Escrituras existem, nada, como foi que aconteceu, nada disso vale a pena, né? São questões loucas, mas que tudo é sim entendido pela fé. Então Paulo mostra aqui uma mensagem simples, porém que resolveria os problemas de todo ser humano. Quando eu digo de todo, não é que as pessoas vão deixar de ter problema quando creem em Cristo, mas é que o problema principal é resolvido, que é a distância entre o homem e Deus, né? Então esse era o objetivo da mensagem da mensagem de Cristo, da mensagem da cruz, né? E essa é a mensagem simples, a mensagem que salva, que cura, que liberta. É a mensagem da cruz, a mensagem que os apóstolos pregavam, a mensagem que Paulo pregava, e o tema central era isso, Cristo e esse crucificado. Então, por que a cruz faz sentido para nós? Por que esse evangelho faz tanto sentido para nós? Porque Paulo não está pregando só a cruz de Cristo. Paulo não está pregando só o Cristo crucificado, mas está pregando o Cristo que ressuscitou. Então, a ressurreição, ela valida todo esse processo. A ressurreição de Cristo, ela, na verdade, é aí onde está a autoridade da mensagem. É onde está o poder da mensagem, é na ressurreição. É porque ele ressuscitou que tudo isso vale a pena, que vale a pena pregar, que essa mensagem faz efeito, assim como tem feito na minha vida e de muitas pessoas, e pode fazer na sua também, ser uma mensagem de fé, de esperança, de vida eterna para o seu coração, é porque Jesus, na verdade, ressuscitou, né? E o seu evangelho é completo, a sua palavra é completa. E aqui não tem muito enfeitado, não tem muita coisa não. É simples. Paulo pregava o Cristo ressuscitado, aquele que veio. Quando Paulo se converteu, foi a primeira mensagem dele. Foi pregar um Cristo e provar que Cristo ressuscitou, que tudo isso era verdade, né? Ele foi lá pregar e pregou para os gentios. E isso reflete até os dias de hoje, os efeitos da mensagem da cruz são esses, né? São transformador, eles é capaz de entrar, é uma mensagem simples, por isso que deixava a mente de tantas pessoas confusa. E aí Paulo vai dizer, onde está, sábio, a tua sabedoria? Né? Porque Deus aniquilou a sabedoria deste mundo. E Paulo ainda usa um argumento meio de zombaria, dizendo, a fraqueza de Deus é mais forte do que vocês, né? Por conta disso, porque de tanto tempo de estudo, tanta filosofia, tanta religiosidade, e nada disso mudou o mundo, e nem muda as pessoas. Mas os efeitos da mensagem da cruz, eles são transformadores, ele é capaz de mudar vidas. Que Deus abençoe vossas vidas, até o nosso próximo encontro, né, BD, mas durante essa semana também teremos mais vídeos. Que Deus abençoe vossas vidas, no nome de Jesus. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre que postarmos vídeos, você será recebido.